estamos começando o PodPUC, o podcast da PUC São Paulo, e hoje falaremos sobre grafite. Além da história, vamos conversar sobre o desafio da manifestação artística com o artista Ronito. Seja bem-vindo, Ronito. Valeu, obrigado. É uma honra estar aqui com vocês. A história do grafite no Brasil começou na década de 1970, inspirado pelo movimento que surgiu lá nos Estados Unidos. O grafite por lá era uma das vertentes do hip hop, mas aqui no Brasil foi muito mais pro lado das questões sociais e políticas. A repórter Hadija Khalil conta mais pra gente sobre o surgimento do grafite. Com origem italiana, a palavra grafite significa escritas feitas com carvão. Há diferentes relatos sobre o surgimento do grafite, da forma como é conhecido atualmente. Mas foi nos Estados Unidos, mais precisamente nas periferias de Nova York, que o grafite ganhou a repercussão para ocupar ruas e becos de todo o mundo. Foi na década de 70, em meio à negligência e à falta de planejamento urbano, que jovens da periferia nova-iorquina passaram a difundir essa nova linguagem artística. O problema é que o Brasil sempre chegou as coisas atrasadas pra caramba pra gente. Nos anos 80 era muito difícil você ver o que era. A gente sabia que existia cultura hip hop em Nova York, mas passava um cara dançando break, nova moda em Nova York. Então você via muito rápido, não tinha como gravar e assistir. Então você ficava na memória. Grafite era igual. Tinha bico de spray, não tinha um spray pra fazer grafite, não tinha nada. Você tinha que improvisar com tudo, né? E aí foi criando uma linguagem própria. Aos poucos, a contracultura alcançou o Brasil por meio da arte. A cidade de São Paulo se tornou cenário de ascensão do grafite em meio à urgência de produzir diferentes expressões que falavam sobre as questões sociais. O período da ditadura militar evidenciou o desafio de fazer arte também pelos grafiteiros, já que a prática do grafite era considerada ilegal. Um dos primeiros trabalhos de grafite feitos em locais públicos da capital paulista foi do artista Alex Valauri. A obra, intitulada Boca de Alfinete, evidenciou a censura da ditadura militar. Foi pelo seu pioneirismo e sua influência que o dia de sua morte, 27 de março, tornou-se a data comemorativa ao Dia do Grafite no Brasil. Meio que a gente tem vencido essa guerra, sabe? Essa coisa de que, não, aqui não pode pintar. Não, mas por que não pode pintar? Vamos pintar sim. E pintar, sabe? Essa coisa de, não, aqui nós vamos pintar tudo de cinza. Tá, pode pintar de cinza que nós vamos pintar em cima. Porque, por que a gente é obrigado a ver o cinza? Não, a gente quer ver arte. Assim como Crânio, Os Gêmeos e outros nomes do grafite brasileiro, Eduardo Cobra saiu das favelas do Brasil para o mundo. Hoje, o artista tem suas obras espalhadas por 5 continentes e é reconhecido como um dos maiores muralistas da história. É interessante falar sobre a arte de rua, porque eu comecei fazendo isso de uma forma ilegal. As pessoas passavam e me chamavam de vagabundo e tal, etc. Então, para mim, o grafite é a minha forma de me comunicar. Depois dessa introdução, eu queria saber de você, Ronito. Qual a sua trajetória no grafite? Como é que começou a sua trajetória? E o que significa o grafite para você também? Bom, a minha trajetória no grafite começou lá na década de 90. Eu comecei a fazer quadrinhos, né? Eu trabalhei com mangá, estudei bastante desenho japonês, só que aí nessa época eu conheci um vizinho que ele era grafiteiro e além do grafite ele fazia pichação. E aí acabou sendo a minha inspiração para entrar para o mundo da rua, né, do grafite. Então eu pegava as referências que ele fazia e comecei a riscar em papel, em parede, em madeira. E aí eu não consegui parar mais. Desde então eu fui me adaptando e hoje eu tenho o meu estilo mais versátil, pop art, e estamos aí na caminhada do grafite até hoje. Agora vamos ver algumas das artes que Ronito já produziu. Parabéns pelas artes, viu? Valeu, eu queria obrigado. entender um pouco mais de você. Qual o significado que você tenta passar nessas artes? Já passou aí, realmente tem uma pegada mais no seu estilo, como você explicou. O que você tenta passar através da sua arte? Cara, o grafite em si, ele expressa aquilo que o ser humano ele não consegue passar. Muitas das vezes um diálogo, muitas das vezes uma expressão que a pessoa, eu queria falar do amor e eu não consigo me expressar. Eu queria falar, sei lá, de alguma autoridade que está
acima, talvez, do seu poder, e a arte ela consegue se expressar dessa forma, né? Você encontra algum desafio quando você vai fazer a sua arte? Assim, o que você entende como desafio assim na sua produção artística? Algo assim que te provoque, que te faça, que te dê essa vontade de, não, eu vou escolher esse caminho então como forma de me expressar. Tá. O grafite, para mim, eu tento expressar, eu sempre coloco algumas frases relacionadas ao amor, à paz, à fé. Então eu tento, de alguma forma, me expressar dessa forma para as pessoas poderem enxergar essas expressões, né, na arte, expressões artísticas de fé, de amor, de perseverança. O grafite ele tem essa questão da perseverança, de você acreditar, talvez num sonho, né? Eu, por exemplo, comecei na pichação na década de 90 e hoje já tenho alguns grafites, alguns clientes já renomados, então o grafite ele consegue se expressar dessa forma. Então, tipo assim, uma perseverança. Para mim, o grafite, as artes que eu faço é para mostrar a perseverança, que você pode chegar até onde você quer, acreditar no teu sonho, e o grafite proporciona isso para mim. Nós passamos ali no VT alguns grandes nomes aí do grafite, mas eu queria entender do Ronito agora, um sonho que você tem, um local para grafitar ou até um objetivo nessa vertente? Tá, eu já consegui, graças a Deus, já pintar em vários locais aqui no Brasil, né? Eu tenho trabalhos no Rio de Janeiro, eu tenho trabalhos em Salvador, Goiânia, São Paulo principal, já pintei para grandes empresas aqui. Só que a minha meta não é nem um sonho, a minha meta é fazer exposições, né? Que é da onde eu acho que tem bastante a ver com o meu estilo, que é o pop art, que é o colorido. Eu tenho bastante referências de Nova York e de Miami. Então, a minha meta para esse final de ano até o início de 2025 é fazer exposições em Miami. E depois de Miami eu ir para outros locais, Europa, Alemanha, Paris. Essa é uma das minhas metas. E tem alguém assim, pode ser brasileiro, estrangeiro, algum artista assim, tanto do grafite quanto da pichação, assim, que você tenha como referência, você tem esse objetivo, não, quero fazer um trampo com esse cara, não precisa nem ser do grafite, quero, sei lá, sair para pichar com esse cara. Bom, eu tenho uma grande referência no mundo do grafite, que foi o que me expressou bastante, né, a criar o meu estilo, essa minha história versátil, que eu crio um pouquinho de cada coisa. E, na verdade, eu não consigo nem falar com ele porque ele não existe mais. Era o Jackson Basquiat, Jean-Michel Basquiat. Ele era a minha maior referência no grafite, né? Ele começou lá na pichação. Andy Arrow, só que também já não está mais entre nós. Hoje, pelo estilo pop art, talvez fazer algum rolê de grafite com cobra. E, sei lá, se for para a Europa, hoje eu sei que é difícil, mas de uma forma anônima, assim como ele também se expressa anonimamente, o Banks, talvez. Sim, conheço. E é isso. Bem legal, Ronito, que você consiga, viu? No próximo bloco, vamos falar sobre a aceitação do grafite como arte urbana pela população. Estamos de volta com o PodPuc. Hoje estamos falando sobre o grafite como arte urbana. No primeiro bloco, conhecemos a origem do grafite nos Estados Unidos e a história da arte no Brasil. Além disso, conhecemos o artista Ronito. Neste bloco, vamos falar sobre a aceitação do grafite como manifestação de arte. Os repórteres Guilherme Nazaré e Rodrigo Marques estiveram na Avenida Paulista para saber a opinião da população sobre esse tema. Vamos ver. Particularmente eu gosto. Eu acho que dá uma vida à cidade, né? Que é tão preto e branco. E de repente vem um colorido, vem uma artista e faz toda aquela arte. Eu gosto bastante. Eu acho que é um movimento de manifestação, né, mano? De expressar, né? Eu acho que é um movimento de expressão, mano. É muita liberdade de expressão você poder pichar ou não pichar, né? Mas você grafitar, assim, o que você quer ali e mostrar sua arte pro mundo, tá ligado? Não sendo um lugar público ou tendo autorização. Eu acho que é um movimento super de liberdade de expressão. Eu vejo muita coisa em São Paulo, vejo também, eu sou do Rio, vejo muita coisa do Rio, mas eu acho que tinha que ter uma regulação sobre isso, entendeu? Porque se a pessoa vai grafitando aí, tem que ter autorização, tem que ter alguma espécie de pré-aviso para demonstrar o que tipo de pintura vai ser, porque às vezes fica muito gritante, entendeu? Fica muito feio. É o que eu entendo, é o que eu penso.
Rolito, muitas pessoas comentaram ali sobre grafite e até sobre pichação. Você passou pelos dois, né? E eu queria que você explicasse, então, qual a diferença da pichação para o grafite? A diferença da pichação para o grafite no mundo artístico não existe. Porque se você é um pichador, eles entendem a pichação como uma expressão também artística. Então, o pichador, quando ele faz uma agenda, ele vai lá no local abandonado e tem lá sua crew, né, que é o seu grupo, e eles fazem a pichação, ali para ele é uma manifestação artística, é uma expressão artística. E o grafite em si, ele é aceito por causa das cores, porque a gente consegue fazer várias formas, né? Por exemplo, um realismo, a gente consegue colocar um animal, a gente consegue colocar um abstrato. E isso, na cabeça da pessoa, do cliente, da pessoa que está enxergando ali, está passando, eles veem como uma expressão artística de valorização. Só que no mundo da arte, a pichação e o grafite, ele é arte. Então, tanto para a pichação como para o grafite, as duas são manifestações artísticas aí que vale a pena a pessoa poder entender aí, estudar um pouco a história e ver que tudo é arte. E como é que você vê essa evolução assim do grafite, principalmente na era do digital? Querendo ou não, a gente tem muitos caras assim que estão conseguindo ser reconhecidos não só nas ruas, como também, por exemplo, canais de YouTube. Tem dois nomes que eu acredito que você vai conhecer, o Teor e o Resk12. Sim. Esses são caras que, tipo, eles são reconhecidos na rua, mas também muito por conta do digital. Como é que você enxerga essa evolução? Não necessariamente só no Brasil, mas... Bom, eu acredito que o grafiteiro que ele não entra pro digital, ele vai ficar para trás. Então eu acredito que é importante sim, assim como esses artistas que você mencionou, todo artista que é antigo, ele precisa ir pro digital. Não só se expressar, ele passar um conteúdo, ser monetizado, mas o pessoal da antiga precisa ir para o digital, até mesmo para ele poder atingir esse público novo, né? Essa nova geração e enxergar o grafite também para que ele não morra, né? É isso. E a gente vê que muitas pessoas ainda reclamam, né, dos grafites, das pichações. Eu queria que você explicasse para a gente, na sua opinião, qual a principal dificuldade das pessoas de entenderem o que é o grafite? Bom, eu acredito que a dificuldade das pessoas entender o grafite é a maneira como que ela enxerga o mundo, né? Muitas pessoas acabam enxergando o mundo de uma forma travada. O grafite, ele abre muitas das vezes esse leque aí para as pessoas poderem enxergar o mundo de uma forma mais, no grafite, colorida. Na pichação, expressões de manifestações, assim como na entrevista de algumas pessoas falaram, manifestações, de repente sobre política, sobre prisões, sobre meio ambiente, sobre tudo. Então, acredito que a pessoa precisa um pouquinho estudar o que é de fato as manifestações através da arte, do grafite. E se a pessoa puder enxergar isso, ir atrás, porque aquele artista fez aquela manifestação, qual foi o motivo do artista ter feito um animal na Grande São Paulo, talvez relacionado ao ecossistema, as florestas, desmatamento. Então acho que é essa a questão mesmo, das pessoas não poderem ou não terem acesso a enxergar o poder da manifestação que a arte tem na Grande São Paulo e no mundo, né? E quais que vocês consideram que são os grandes desafios, assim, tanto para pichadores quanto para os grafiteiros no dia a dia, assim, vamos supor, eu, sei lá, juntei meu pessoal aqui e a gente vai sair para fazer um grafite. Quais que são os desafios, assim, os cuidados? Cara, então o grafite em si, ele é mais fácil, né, de você se expressar, não tem tanta dificuldade. Até porque hoje no grafite, a maioria dos grafiteiros são remunerados, digamos assim. Então quando você vai fazer um grafite em um local, a pessoa está sabendo, porque às vezes é um cliente que pediu o grafite, você faz um rascunho, um esboço do que vai ser feito naquela parede, então eles estão sabendo do que vai ser feito. Às vezes é uma arte comercial, às vezes é uma arte autoral, que é uma criação sua, você tem a liberdade para se expressar. A pichação em si, ela tem que ser feita de uma forma anônima, né? Então, porque a tua manifestação, querendo ou não, transmite um pouco de ódio, né? Para algumas pessoas, pelo fato de ser algo mais preto e branco, né? Não ter tanta valorização. Acho que essa é a dificuldade aí da pichação do grafite e das pessoas poderem enxergar essa manifestação. Mas hoje em dia, eu acredito que na Grande São Paulo e ao redor do mundo, a pichação ela está ganhando muito. Eu faço muita roupa, customização, que tem muita pichação. Então, eu acho que vai mais
do que a pessoa enxerga de arte, né? Então acho que é nessa pegada aí. E até aproveitando um gancho sobre isso, tem muitos espaços públicos, não apenas em São Paulo, mas em outros estados, que acabam se desgastando com o tempo, né? Eles pintam aquele local e aí aos poucos vai desbotando e fica daquele jeito bem feio, né? A gente vê que o grafite ele vai ganhando cada vez mais espaço nesses locais também. Você acha que dá para servir como revitalização de espaço público também? Sim, com certeza. A gente tem grafites que a gente faz, né? A gente é contratado para revitalizar espaços públicos também e privados. Muitas das vezes o pessoal coloca aqueles banners lá de plástico, né? Estica um adesivo lá e com um ano já está tudo descascado. Aí eles falam, a gente precisa entrar com o grafite, com a arte, para que venha a ter maior durabilidade, até porque a gente passa um verniz depois de terminar o grafite, para ter duração aí de 15, 20 anos. Então sim, com certeza. O grafite aí entrou e acho que domina aí o cenário da comunicação. A gente já abordou um pouco sobre discriminação, né? Você já chegou a sofrer assim alguma repressão, algum ato que você entendeu como discriminação ao ponto de desanimar assim, falar, pô, não sei se é disso que eu quero viver? Cara, já, acho que em 2015, 16 mais ou menos, eu estava fazendo alguns trabalhos aí fora de São Paulo e sim, eu sofri, mas não a discriminação de pessoas que estão vendo, né? Mas do meu próprio grupo, né? E como eu sou um grafiteiro versátil, se vocês falarem, Ronito, eu quero que você faça um animal, uma onça amarela com pintas roxas, eu vou lá e faço, né? Eu saio totalmente da caixinha e crio aquilo que o cliente quer. Só que muitas das vezes a gente pega como referência outros artistas. A minha discriminação foi justamente pelo fato dos próprios artistas não enxergar isso como também um espaço para mim, né? E eles falaram, pô, mas ele não tem criatividade, ele não faz algo de rua mesmo, né? Por exemplo, fazer um bombe, fazer algo totalmente de rua. Ele pega referências, sei lá, de uma onça e ele só muda a cor da onça. Então, tipo, essa descriminalização eu sofri. Então, acho que nessa pegada. Agora, de cliente, de pessoas na rua, eu nunca sofri. Eu sempre fui bem visto pela sociedade aí com o meu trabalho. Você falou de um episódio de 2015, né? A gente está em 2024 e eu queria entender se de lá para cá você acha que teve uma mudança nessa visão, tanto do grupo que você citou, quanto de outras pessoas que acabam realmente descriminalizando aí muitos pichadores e muitos grafiteiros. Cara, em 2015 eu sofri sim essa questão, dei uma desanimada e eu saí do grupo, óbvio, né? Hoje eu tenho a minha própria startup, né? Que é a Grafitei. Eu trabalho aí para o Brasil inteiro fazendo grafite e hoje eu acredito que por você ter superado, né, ter feito essa superação e continuado a acreditar na arte, no grafite, naquilo que você faz, no meu trabalho versátil, hoje é difícil alguém vir falar que meu trabalho é ruim, que não vai dar em nada, que, sei lá, isso vai ser algo que em um ano vai ser apagado, você vai ser esquecido. Pelo contrário, hoje me deu mais gás ainda para que eu possa continuar e trazer outros grafiteiros que estão passando, né, ou vão passar por tudo aquilo que eu passei, para eles também acreditarem que alavanque aí a tua história no grafite. O PodPuc de hoje vai ficando por aqui. A gente agradece muito a presença de todos os nossos ouvintes. Agradecemos muito também a presença do Ronito, que deu essa aula de grafite pra gente. É isso, Ronito. Obrigado, viu? Valeu pela presença. Para quem não te conhece, passa suas redes aí também. Show. Eu sou o Ronito. Nas minhas redes sociais é o Ronito mesmo, RONITO. No Instagram, e minha startup é a Grafitei, só pesquisar lá grafitei.com.br e você vai ver o nosso portfólio de arte pelo Brasil. É isso, muito obrigado. Valeu. Até a próxima.